Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal. Hoje é dia de jogo, o Vasco encara o América, podendo sair dessa situação de Z4. Vamos falar muito sobre essa partida, trazer informações, tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, e segue o canal Vascaíno Cerrado aqui, ou se inscreve no canal para dar uma moral, beleza? Bom, como eu falei, né, hoje chegou o dia em que o Vasco depende dele, de uma vitória em cima do América, aquele jogo atrasado da 15ª rodada, para sair do Z4, para passar, para pegar o elevador e passar 3 times no Campeonato Brasileiro: o Santos, o Bahia e o Goiás. Goiás, para mim, o Goiás tem muita gente desdenhando do Goiás, dizendo que cai. O Goiás tem uma defesa bem sólida, é difícil fazer gol no Goiás, é o time enjoado. Eu acho que o Goiás, para mim, está na frente do Santos e do Bahia, enfim. Mas aí, vamos se ligar no Vasco, que joga hoje um jogo importante. Se para o Vasco uma vitória significa a saída do Z4, para o América Mineiro uma derrota significa cair para a segunda divisão. Fica muito difícil de recuperar depois de um segundo revés em casa. Eles perderam para o Bragantino por 2-0, jogando muito mal, né, no jogo passado, e vão encarar o Vasco mais uma vez em casa. E uma derrota, o Bragantino é 19º, tem 17 pontos, o Vasco é 18º, tem 23. O América está a 6 pontos do Vasco, está a 9, 10 pontos de sair da zona de rebaixamento. Então, se perder hoje, fica muito complicado uma recuperação em tão poucos jogos. Aí vai ficar faltando poucos jogos. Já estamos chegando em reta final de Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui as prováveis escalações para o jogo. Eu vou começar com a do time mandante, porque depois do Vasco a gente vai resenhar um pouco sobre a escalação. Então a provável escalação do América Mineiro é o Cavicchioli no gol. É uma posição que tem sido muito contestada. O América chegou a contratar um outro goleiro. No gol do América ninguém se firmou esse ano, então é um problema. Aí tem o Ricardo, o Iago Maidana e o Éder fazendo essa linha defensiva. Aí vem Daniel Borges, Juninho, Breno, Emanuel, Martinez e Rodriguinho. No ataque, o Felipe Azevedo e o uruguaio Mastriani. Esse é o time do América, é o provável time do América para encarar o Vasco. Hoje o técnico é um argentino, a gente vai ter um confronto de hermanos no banco, que é pelo lado do América, o Fabian Bustos, e do lado do Vasco, o Ramon Dias com o seu filho Emiliano Dias. Então, os argentinos se enfrentando nessa situação de briga para sair do rebaixamento do Z4 no Campeonato Brasileiro. A provável escalação do Vasco é o mesmo time que entrou no jogo passado contra o Curitiba: Léo Jardim, Puma, Medel, Léo e Piton. Aí vem Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho com o Payet. E no ataque, Rossi e Verratti. Essa é a provável escalação do Vasco. Lembrar que desse time, 2 jogadores ou 3 jogadores estão jogando pendurado faz tempo. Se tomar um amarelo, estão fora do jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Um jogo muito importante também para o Vasco. São eles: o Léo Jardim, o Praxedes e o Paulinho. Os 3 estão pendurados. Tem outros jogadores pendurados, como o Cocão, como o Figueiredo, como o Ryan, que praticamente não estão sendo utilizados aí pelo Ramon Dias. E o Bambu também. O Orediano, muita gente perguntando sobre o Orediano. E o Orediano, cadê o Orediano? Perdeu espaço. Acho que nem relacionado, nem viajar para Minas ele viajou, para você ter uma ideia. A gente tem aí 2 jogadores que provavelmente ou certamente devem entrar no segundo tempo: Marlon Gomes e Peck, que tem jogado bem aí nesse time do Ramon Dias. Então tá aí um raio-x para esse jogo de hoje, às 20 horas, e a gente vai vir aqui depois com o pós-jogo para falar dessa partida. Agora eu vou trazer um fato curioso sobre o atacante Pablo Verratti, que pertencia ao Belgrano e que caiu nas graças do torcedor vascaíno. É aí o jogador que vem se destacando, tem 6 gols em 7 jogos, só tem 2 participações diretas em gols, uma assistência e aquela cabeçada lá contra o Atlético Mineiro. Então um jogador altamente eficaz e que mudou a história do sistema ofensivo do Vasco da Gama. Faz gol de cabeça, faz gol de meio voleio, chuta de esquerda, chuta de direita. É um jogador participativo,
Outra situação, se você for comparar ao Pedro Raul, a gente fala do Pedro Raul, mas não tinha lá o Paulinho que joga pra caramba, não tinha o Medel, não tinha o Prachetes, ok, mas o Pedro Raul teve várias oportunidades de fazer gols pelo Vasco e errou um monte, um caminhão de gols. Um contra o Botafogo foi um absurdo, vários gols que errou quando veio jogar aqui em Brasília, errou pênaltis decisivos, então, sim, dá pra comparar, mesmo que o elenco não seja, o time titular não seja o time do primeiro turno, tá? Então, comparando os dois atacantes, o Verratti parece ser muito melhor do que o Pedro Raul. Essa é a minha opinião. Então, eu vou falar do Verratti. O Verratti estava acertado com o América Mineiro. Olha só, o América estava negociando com o Belgrano a contratação do Verratti, já estava tudo apalavrado, tudo encaminhado. O Vasco estava tentando trazer o atacante uruguaio que estava jogando lá que joga no Tajeres, que é o Michael Santos, chamam de Michael Santos, Michael Santos, e acabou que a negociação travou, porque o presidente do Tajeres exigiu da SAF do Vasco garantias para liberar o jogador, e chega a dar entrevista fazendo o Vasco de chacota, dizendo que não ia querer receber do Vasco na FIFA, precisava de garantias para liberar o jogador. Via muitos times aí cobrando o Vasco e o Vasco dando calote num monte de clube. Realidade, fato, que deixa aí os Nutelos emocionados, revoltados quando você fala. Hoje, segunda-feira, vamos ver se vai cair os 120 milhões que era para cair no dia 2. No dia 2, e depois se vão comprovar que esse dinheiro está vindo mesmo da 777. Então, por causa desse imbróglio, o Vasco não conseguiu as garantias, não andou com a negociação, e aí o América Mineiro estava negociando o Verratti, o Vasco ficou sabendo, atravessou o time mineiro. Foi lá e ofereceu 5,3 milhões de reais para o Belgrano, o América não conseguiu cobrir e o jogador acabou baixando no Vasco, veio por empréstimo porque já era o último dia de janela e depois uma contratação definitiva desse jogador importantíssimo para o Vasco. Depois que eu falei no pós-jogo que foi o acaso que trouxeram essas peças, teve um arrombado que ficou revoltado aqui me xingando, tá aí. Falei do técnico que era para ser o Rogério Ceni e aí o Rogério disse não e um monte de outros técnicos disseram não, inclusive o Pesolano, o Eduardo Cudê, e o Ramon acabou desembarcando no Vasco, foi o único que aceitou o desafio, que tinha saído do Al Hilal lá por causa de problemas com a família, e agora a situação do Verratti, que não era ele, era esse Michael Santos lá do Tajeres. Então tá aí uma história bem curiosa. O nosso adversário de hoje, que é o nosso adversário na briga para não cair, é sim o clube responsável dos times que ajudou, de certa forma, indiretamente, trouxe o Pablo Verratti para o Vasco da Gama através dos scouts do América, do América, que chamou a atenção à negociação e o Vasco foi lá e atravessou. Inclusive uma entrevista no GE do empresário do Pablo Verratti dizendo que não tinha negócio com o Vasco, o negócio era com o América Mineiro, estava encaminhando para acertar com o América Mineiro, beleza? Tá aí a conclusão, essa situação. Ontem eu fiz um vídeo aqui zoando os flamenguistas, acho que futebol é isso, né? Senão perde a essência, perde a graça, tudo já tá muito chato pra caramba, muito mimimi, fico aloprado mesmo quando eu vejo vascaíno, olha a nossa situação, ai, a gente não tá em cuidado, vá tomar no meio da tua... Que cara chato pra caralho, futebol, se você não puder nem resenhar, você não pode discutir, não pode, e os flamenguistas ficaram putos, um bocado veio aqui mandar mensagem, que está aí, né, não posso nem falar não, porque senão o YouTube agora tá cortando tudo, com o pau dos outros, né, e aí eu só falo o seguinte, vai pesquisar na internet, a Fla Madrid, a torcida do Urubu, que foi montada ali, criada para torcer contra o Vasco no Mundial. O Flamengo não ganhava nada e o Vasco ganhava tudo e eles ficavam secando o Vasco. Então não tem esse negócio não, cara. Tem esse negócio de momento não, rivalidade é isso. Tem que zoar mesmo, tem que brincar, senão perde a essência, perde a graça. Pra quê, né? Pra que futebol se a gente não pode ter essa briga, essa rivalidade, que eu acho que é legal. Não pode descambar pra porrada, pra essas coisas. E o Flamengo foi muito soberbo, né? Mandou embora o Dorival Júnior, falaram que o time ganharia títulos sozinho, que o elenco era do caramba.
E até teve uma torcedora que tá viralizado o vídeo dela, eu coloquei lá no Quai, se você quiser vai lá, Vascaíno do Cerrado, me dá essa força, vai lá no Quai e curte lá o trabalho lá também. Tem um vídeo dela lá, que ela dizendo que o Flamengo, que as pessoas não estavam preparadas para o que ia ver do Flamengo em 2023, que o Flamengo ia ganhar tudo. Então o mico que essa mulher passou, tá lá, soberba do caramba do Flamengo, dos torcedores, e acabaram o ano com um time bilionário, não ganhando absolutamente nada, a não ser, como eu falei, se o Campeonato Brasileiro houver uma operação resgate. E vale para o Vasco também, tá? Porque aqui a gente não passa pano para coisa errada, não. Eu cobro, cadê o dinheiro da 777? Eu falo aí da situação do CEO, das contratações erradas no primeiro turno. Então aqui a gente não passa pano. A soberba também andou por aqui. Jornalistas, influenciadores que rebolaram dizendo que o Vasco estava bilionário, que ia montar um elenco do caramba para brigar por tudo. O seu Osório indo em canais como Atenção Vascaínos, o Fanático Vascaíno e tantos outros, o Wellington Campos, né, para dizer que tinha uma cláusula que a gente ia disputar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que não faltava dinheiro, que a empresa tinha bala na agulha, e o que a gente viu não foi isso. Essa soberba também custou caro, e a gente foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil para o ABC, que está caindo na segunda divisão, e a gente mais uma vez está passando o vexame, a vergonha de brigar no Campeonato Brasileiro para não cair para a segunda divisão, ainda com chances matemáticas altas de cair. Se um tropeço ou dois aí, volta tudo a estaca zero. Então, pé no chão para entrar hoje contra o América. A gente não é um super time, a gente não é uma super seleção, a gente é um time em construção. A pressão é muito grande em cima do trabalho do Ramon Dias, né? Eu não quero jogadores dando tapinha para trás, jogando, parecendo de salto alto, como fizeram quando estava 4-0 para o Vasco contra o Curitiba. É jogar sério, é entrar firme, é pé de ferro, né? Joelho para baixo é canela, do pescoço para baixo é canela. Né? Se entrar com essa concentração, com essa vontade de ganhar, encarando os adversários de uma maneira séria, sem oba-oba, sem muita festinha, dá sim pra gente sair dessa situação, mais uma vez, ridícula de estar brigando para não cair para a segunda divisão e continuar cobrando tudo que esses arrombados prometeram na hora de vender o Vasco. O time bilionário, o time competitivo para brigar por coisas grandes e não aí aonde o Vascaíno e o Vasco tá. Essa é a minha opinião. Quem aceita, aceita. Quem não aceita, eu só lamento. Curte o vídeo, desejar para você uma semana abençoada. Fique com Deus e saudações vascaínas.